Você vai ouvir agora mais uma mensagem com o pastor Eliseu Paiva. Zacarias, no capítulo 2. Zacarias, capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis aí, levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviam. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Amém, Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor que nós lemos nesses versículos vai nos falar acerca de uma promessa que Deus está fazendo para o seu povo, o povo de Israel, povo que outrora andava afastado dos caminhos do Senhor, mas que o Senhor agora começa a fazer promessa de livrar o seu povo, de guardar o seu povo. E o que o Senhor está a prometer aqui para o seu povo, para o povo de Israel, era o livramento que ele estava reservando já para o seu povo. E aí ele diz que aquele que tocasse nos seus escolhidos, aqueles que tocassem nos servos do Senhor, eles seriam como que tocar na menina dos olhos de Deus. Em outras palavras, o que ele estava falando era que o povo de Israel era a parte mais sensível do Senhor. Quem quisesse tocar em qualquer uma outra nação, estaria tocando num povo, mas quem tocasse no povo de Israel, no povo escolhido, esse estaria tocando na menina dos olhos do próprio Deus. E aí, o Senhor ele destaca como algo sensível, o seu povo, os seus escolhidos, ele vai destacar como algo muito sensível, porque a menina dos olhos é algo muito sensível, de modo que por mais que seja uma criança que possa pisar no meu pé, no seu pé, não vai ter tanto aquela sensibilidade, você não vai sentir tanto. Mas se essa mesma criança com o dedinho for lá e tocar no nosso olho, com certeza vai irritar. Com certeza a gente vai sentir. Por quê? Porque o olho é bem mais sensível, né? É uma parte bem mais sensível do nosso corpo. E vai ser assim que o Senhor vai caracterizar. Ele vai dizer que aqueles que tocam nos seus escolhidos, eles incomodam como alguém que toca na menina do olho, né? E aí ele vai estar justamente mostrando isso aqui. Aqueles que tocam nos escolhidos de Deus, eles tocam na menina do olho de Deus. Então eles estão fazendo algo que mais na frente eles colherão aquilo que eles plantam. E aí ele vai dar um alerta. Ele está dizendo que é para ter cuidado, porque ai daquele que tocar no ungido do Senhor, ai daqueles que tocarem nos escolhidos de Deus, né? O Senhor diz que ele enviou depois da sua glória, né, as nações, para que aquele que tocar no escolhido do Senhor estava tocando na menina do seu próprio olho. E aí nós vamos começar a enxergar nas Sagradas Escrituras que por vários momentos isso veio a acontecer. Em todas as Sagradas Escrituras nós vamos acompanhar que isso sempre vai estar sendo real. Quando alguém tenta tocar no escolhido de Deus, quando alguém tenta tocar em algo da parte do Senhor, esses daí eles pagam o preço, eles recebem o preço em troca daquilo que fizeram. Nós vamos simplificar acompanhando alguns fatos nas Sagradas Escrituras. Olha, quando um certo rei, ele se levantou contra o povo de Deus, quando o rei Ezequias se sentiu ameaçado pelo outro rei que tentou
invadir o povo, a cidade de Jerusalém. E Ezequias então se colocou na presença de Deus, e ele começou a buscar da presença do Senhor, ele começou a buscar da face de Deus. E quando ele começou a buscar da presença do Senhor, o Senhor lhe enviou o profeta, e naquela oração em que Ezequias estava fazendo, ele colocou toda a sua angústia, tudo quanto ele estava sentindo diante do Senhor. E em sua oração ele diz: olha, Deus, está vindo aí um grande exército, e nós não temos forças, nós não temos capacidade de vencer, nós não temos garras para poder enfrentar esse exército, porque é muito numeroso, ele é muito famoso em batalhas como vencedor, e nós não teremos força suficiente para vencer esse exército. Aí o Senhor olha para aquele povo se sentindo tão pequeno, aquele povo se sentindo tão inferior, mas ainda assim buscando a Deus, servindo a Deus. O Senhor olha para o rei Josafá e diz: olha, você não vai precisar pelejar, porque esta peleja sou eu que irei contra você, sou eu que irei pelejar por você. Ezequias, você não precisa se preocupar, porque eu vou pelejar por vocês, eu vou entrar nesta batalha por ti, porque eles estão tocando na menina do meu olho, e eu não vou permitir que isso venha acontecer, de modo que eu vou entrar nessa peleja por ti, Ezequias. E aí nós bem conhecemos a história, o Senhor entra naquela batalha, e a vitória é do rei Ezequias. Aleluia. Nesta tarde nós estamos aqui para adorar a um Deus que pode todas as coisas, um Deus que não permite que os seus filhos venham ser tocados, um Deus que quando Ele quer ninguém pode tocar, um Deus que quando alguém não tem a permissão para tocar, Ele pode vir com o que for, Ele pode usar a arma que for, mas não toca, porque quando Deus quer, quando Deus guarda, quando Deus protege, não existe homem na face da terra que tenha capacidade de ultrapassar a proteção que o Senhor tem em nossas vidas. Aleluia. Por mais que o inimigo venha tentar, por mais que o inimigo venha se levantar, ainda assim, nos pequeninos do Senhor Ele não toca, porque o próprio Deus, Ele se encarrega de proteger. Aleluia. Glória a Deus. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do meu olho. Aleluia, diz a palavra do Senhor. Por isso que aqueles que tinham promessa de Deus, aqueles que nós olhamos para as Sagradas Escrituras e que existiam promessa na vida dos homens, das mulheres do Senhor, o mal não atingiam ao ponto de derrotá-los, não. Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vamos encontrar em Davi um grande vencedor. Um rapaz que ainda muito jovem, ele lutava com urso, ele lutava com leões, e ainda assim os derrotavam. Não pela sua força, pela sua habilidade, não. Mas vencia, porque o Espírito de Deus se apoderava de Davi. Porque quando o leão vinha, quando o urso vinha, eles vinham para destruir Davi. Eles vinham naquele intuito de acabar com a vida de Davi. Eles vinham naquela missão, naquele propósito, no instinto de destruir, de despedaçar Davi. Mas por Davi ter promessa de Deus em sua vida, Deus permitia Davi partir para cima do leão. E quando o leão vinha, o Senhor não permitia que aquele leão viesse atingir, que aquele urso, aquele leão viesse despedaçar Davi, porque Davi era um escolhido, e tocar em Davi era como tocar na menina do olho de Deus. Seu poder, sua majestade. E quando ele vinha para cima de Davi, a palavra do Senhor diz que Davi partia para cima do urso, para cima do leão. E ele derrotava o urso, derrotava o leão, porque o Espírito de Deus estava sobre ele, e ele era um escolhido do Senhor, e ninguém podia tocar em Davi, porque se tocasse em Davi, estava tocando na menina do olho de Deus. Aleluia. Ei, o nosso Deus, ele não mudou. O Deus a que eu sirvo, ele não mudou. O Deus a quem você tem clamado, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus.
Assim como ele foi com Ezequias, assim como ele foi com Davi, ele também é comigo, ele também é com você. Então, ai daqueles que tocarem em ti, ai daqueles que tentarem tocar em nós, tocar em mim. Por quê? Porque somos escolhidos do Senhor. Desde o ventre de nossas mães, o Senhor nos escolheu, e Ele nos escolheu para que nós viéssemos vencer, de modo que por mais que o urso venha se levantar, por mais que o leão venha se levantar contra a nossa vida, nós temos uma única certeza: somos escolhidos do Senhor, e ninguém toca nos escolhidos, ninguém toca nos chamados. E se o leão se levantar, se o urso se levantar, pode ter uma certeza: você vai lutar contra ele, você vai lutar contra o urso, você vai lutar contra o leão, mas a vitória já está garantida no nome do Deus Todo-Poderoso, no nome do Deus Criador dos céus e da terra, porque a força não vem de você, porque a coragem não é tua, a habilidade não é sua, mas é do Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas da terra e nos céus. Ele pode todas as coisas. A força não é tua, parte para cima desse leão. Parte para cima desse urso, porque ele te dá coragem, ele te dá força. Ele quer ver você lutando, ele quer ver você batalhando. Ele sempre permitia, o Senhor poderia muito bem evitar esse encontro, este confronto de Davi com o leão, de Davi com o urso. Mas Deus queria que o currículo de Davi viesse ser acrescentado, e só poderia acrescentar isso no currículo de Davi, como matador de leão, como matador de urso, se antes ele lutasse contra o leão, se antes ele lutasse contra o urso. Muitas das vezes nós nos questionamos os porquês. Por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Por que, Senhor, que eu estou enfrentando aquilo? Ei, é o Senhor querendo simplesmente acrescentar no teu currículo ainda mais. Ou a questão de um vencedor, ele vai acrescentar no teu currículo ainda mais. Olha, ele venceu, ele vai te dar o certificado de vencedor, daquele que lutou com o urso e venceu, daquele que lutou com leões e venceu. É só para isso que ele te permite lutar contra o leão, é só para isso que ele te permite lutar contra o urso. Não se preocupe, porque a vitória é ele que se encarrega de te dar, a vitória é ele que se encarrega de colocar nas tuas mãos. Tão somente tenha coragem, vai em frente, agarre-se com o leão, agarre-se com o urso, porque a vitória não vem unicamente tua, não depende unicamente de você, mas a vitória depende do Deus que pode todas as coisas na terra e nos céus. Tome a iniciativa, parta para cima do urso, para cima do leão, porque nesta tarde fala o Espírito Santo de Deus a você: a vitória já é tua, esse leão já está derrotado, esse urso já está derrotado, e a vitória é nossa pelo poder do nome do Senhor. Somos escolhidos. Quem toca no escolhido, toca no olho, na menina do olho de Deus. Poder, sua majestade, aquele que toca no escolhido do Senhor, ele está tocando onde jamais deveria tocar. Aquele que investe contra um escolhido de Deus é o pior investimento que o ser humano pode fazer. É o pior investimento que o homem pode fazer, é investir contra aquele que o Senhor escolheu. É o pior investimento que o diabo pode fazer, é investir contra aquele que Deus escolheu, é investir contra o escolhido do Senhor, porque ele só investe para perder, ele só investe para ser derrotado. Aquele que o Senhor escolheu, aquele que o Senhor separou para si, ele é como a menina do olho de Deus, e aí daquele que tocar na menina do olho do Senhor. Aleluia. Daniel foi um homem a qual Deus escolheu para si. Foi um homem que Deus escolheu e deu um projeto para ele. E tinha um projeto na vida de Daniel.
Mas começaram a olhar para Daniel e falar: olha, Daniel não pode ficar no nosso meio, porque Daniel ele está se destacando, Daniel está crescendo, tudo está indo bem na vida de Daniel, o rei tem muita intimidade com Daniel, tudo que o rei quer é com Daniel, quer falar alguma coisa, chama Daniel, quer ensinar alguma coisa, chama Daniel, quer pedir alguma opinião, chama Daniel. Nós temos que tirar Daniel do nosso caminho, nós temos que destruir Daniel. Nós bem conhecemos a história, eles fazem ali um edito e Daniel precisa adorar ao rei, mas Daniel não se curva, Daniel não se deixa a se levar ou a adorar ao rei, e aí Daniel é lançado na cova dos leões. E quando Daniel é lançado na cova dos leões, todos os inimigos de Daniel começam a se alegrar. Agora nós derrotamos Daniel, agora nós acabamos com Daniel, agora nós queremos, agora nós vamos ver o que vai ser dos projetos que o rei tinha para Daniel. Agora eu quero ver o que é que vai acontecer, quem é que o rei vai chamar. Ora, se ele só chamava Daniel, Daniel já não está mais no nosso meio, então agora vai sobrar para nós. Agora nós vamos ficar com as bênçãos de Daniel, agora nós vamos ficar com aquilo que era de Daniel. Agora aquilo que o rei tinha reservado para entregar a Daniel, ele vai ter que entregar para nós. Daniel agora foi tragado, mas passa Daniel a noite inteira naquela cova, a cova com os leões, e a palavra do Senhor diz que mesmo Daniel estando lá dentro, o Senhor envia o seu anjo, e o anjo vai lá dentro da cova onde Daniel estava, junto com aqueles leões. O anjo fecha a boca dos leões e Daniel passa toda uma noite ali com o anjo do Senhor. Daniel passa toda uma noite ali com os leões, enquanto todos estão pensando que Daniel tinha sido derrotado, tragado pelos leões. Daniel estará ali na companhia do anjo do Senhor. Aleluias. Ei, enquanto os teus inimigos pensam que você está derrotado, quando os teus inimigos pensam que os leões já te tragaram, quando os teus inimigos concluem que já não tem mais jeito para você, que você já foi destruído, que você está lá embaixo, que não há mais escape para ti, eles vão ter que encontrar alguém saindo da cova. Eles vão se deparar de manhã cedo com você saindo desta situação. Quando os inimigos de Daniel pensavam que tinham destruído, de manhã cedo o rei chega até onde estava Daniel naquela cova, e de manhã muito cedo ele vai até lá e diz: ei Daniel, porventura o Deus que tu serves, ele conseguiu fechar a boca dos leões e te livrar, te tirar dessa situação? A palavra do Senhor diz que do fundo daquela cova, o rei escuta a voz de Daniel falando: sim, ó rei, o Deus a quem eu sirvo, ele não somente fechou a boca dos leões, como enviou o seu anjo para me guardar e ficar me fazendo companhia aqui durante toda a noite. Ei, nesta luta você não está só. Nesta cova você não está só. Nesta dificuldade você não está sozinho, meu amado. Você não está sozinha, minha amada. Nesta tarde o Senhor vem por intermédio deste canal falar para você que você pode se encontrar na cova dos leões, mas na cova dos leões ele dá ordem aos seus anjos para te fazer companhia. O leão não vai te tocar. O leão não vai te tocar, porque o anjo do Senhor está te guardando. O anjo do Senhor está te livrando. O anjo do Senhor está com você nesses dias de festa que aí o mundo está vivenciando, e que o inimigo tem aí preparado tanto laço de morte, que o inimigo tem aberto tantas covas para levar tantos que aí estão enganosamente dizendo que estão festejando, mas nada, o inimigo é que está comemorando aí estas vidas que serão ceifadas. Mas nesta tarde o Espírito Santo de Deus fala ao teu coração, homem, ao teu coração, mulher, que a cova que o inimigo fechou, que a cova que o inimigo abriu, ele vai ter que se deparar com os teus sendo livres, com os teus sendo libertos. E quando o inimigo pensa que vai destruir os teus, ele vai sair de dentro da cova com vida. Nesta tarde o Senhor diz que está livrando vidas, que ele está dando livramento de morte. Vai tomando posse nesta tarde da tua bênção, porque o leão não vai tragar
tragar a vida do teu filho, o leão não vai tragar a vida do teu marido, o leão não vai tragar a vida dos teus aí da tua casa, porque o Senhor nesta tarde já deu ordem aos seus anjos ao teu respeito para te livrar. Tem livramento de Deus nesta tarde para a tua casa. Tem livramento de Deus nesta tarde para a tua vida. Ai daquele que toca nos escolhidos do Senhor, é como tocar na menina do olho de Deus. Daniel era escolhido e eles não sabiam em quem estava tocando. A palavra do Senhor diz que Daniel sai de dentro daquela cova. E quando Daniel sai de dentro daquela cova, o Senhor agora permite que aqueles que eram os inimigos de Daniel, os que haviam traçado aquele plano, eles serão lançados dentro da cova. Aí o versículo que nós lemos diz assim: porque eis aí, levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão ser a presa daqueles que os serviam. Sabe o que Jesus está falando? Sabe o que a palavra está falando aos nossos corações? A palavra de Deus está nos falando nesta tarde que vai haver uma virada de cativeiro. Vai haver uma virada de página. Aleluia. O Senhor vai virar esta situação pelo avesso. Aqueles que queriam ver você destruído dentro da cova, o Senhor vai te livrar dentro da cova, vai te tirar da cova. E a cova que eles prepararam para você, a cova que eles fizeram com leões preparados para tragar a tua vida, esses mesmos leões que eles prepararam para estar dentro daquela cova, são os mesmos leões que vão devorar os próprios que prepararam a cova contra a tua vida. Ai daqueles que tocar nos seus escolhidos, é como tocar na menina do olho de Deus. Majestade. É como tocar na menina do olho do Senhor. Tiraram Daniel, a palavra de Deus afirma que lançaram aqueles que planejaram contra Daniel e toda a sua casa e toda a sua família. E a palavra do Senhor afirma que antes que os tais tocassem no fundo daquela cova, os leões já estavam despedaçando, os leões já estavam tragando com aquelas vidas que se levantaram contra o escolhido do Senhor. Ei, o leão ele só toca. Lembra, em Davi o leão não tocou, em Davi o urso não tocou, em Daniel o leão não tocou, mas agora naqueles que se levantaram contra Daniel, os leões tragaram antes que chegassem no chão. Porque o teu Deus ele permite, o teu Deus permite que os leões se levantem contra aqueles que tocam no escolhido do Senhor. Ai daquele que toca no escolhidos do Senhor. Ai daquele que toca. Se tocar no escolhido é como tocar na menina do olho de Deus. Quando tocou em Daniel, o Senhor preparou e permitiu que os leões viessem tragar todos aqueles e suas famílias. Ei, nesta tarde é tarde de virada na tua vida, é tarde de virada aí dentro da tua casa. Assim fala o Espírito Santo de Deus, assim fala o Senhor ao teu coração. Ei, nesta tarde o leão vai tragar aquilo que está tentando acabar com a tua vida. Esse leão hoje, ele vai entrar dentro da tua casa. Não é o leão que vem simplesmente destruir aquilo que é bom, não. Porque o leão que se levantou contra Davi, ele estava tentando tocar no escolhido. Mas o leão que está se levantando contra aqueles que são contra o escolhido de Deus, eles são destruídos. Aqueles que se levantam em favor são aqueles que realmente estão indo com a permissão de Deus. A palavra do Senhor diz que existe o leão da tribo
tribo de Judá. Esse leão da tribo de Judá, ele é o nosso Deus, ele é o Deus poderoso. E esse leão, ele vai entrar dentro da tua casa para destruir todo o mal, para arrancar toda dificuldade, para arrancar toda barreira, para desfazer todo o mal. Ei, nesta tarde, abre a porta do teu coração, porque o leão da tribo de Judá está querendo entrar aí. O leão da tribo de Judá está querendo dar um fim, está querendo dar um basta. O leão da tribo de Judá está querendo virar esta página. O leão da tribo de Judá, ele está querendo destruir todo o mal, tudo aquilo que vem para destruir a tua vida. Este leão, ele está se levantando nesta tarde para dar um basta, para dar um ponto final, porque já tentaram tocar no ungido, e tentar tocar no ungido é como tocar na menina do olho de Deus. El Shaddai, El Shaddai, Não vão tocar. Não tente tocar, não tente tocar. Não tente tocar. É como tocar na menina do olho de Deus. É como tentar tocar na menina do olho do Senhor. Não tente tocar no escolhido. Ramanai Kodaralaba. Sua majestade, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Quando Daniel sai de dentro daquela cova, os inimigos são lançados na cova. Aleluias. E os inimigos de Daniel não conseguem escapar. Não conseguem escapar. Aqueles que olharam para Daniel e falaram: agora vai ser nossa a bênção dele. Agora vai ser para nós o que o rei tinha preparado para ele. E estavam enganados. Ei, se enganam quem tentam roubar a tua bênção. Se enganam quem tenta roubar aquilo que Deus tem para ti. Aquilo que o Senhor tem para ti, é para você e para mais ninguém. É para você. Você vai tomar posse nesta tarde, porque por mais que o diabo queira roubar a tua bênção, a bênção é tua. A bênção é tua, e quem vai te entregar vai ser o nosso Deus. Quem vai te entregar vai ser o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. E não há quem possa roubar a tua bênção das mãos do Deus Todo-Poderoso. Não há. Não existe quem possa roubar a minha bênção das mãos do Deus que pode todas as coisas. O homem na terra tenta guardar os seus bens, tenta guardar no banco, tenta guardar em carros fortes, mas ainda assim o ladrão vai lá e rouba. O ladrão vai lá, entra no banco e leva os bens. O ladrão vai lá, pega o carro forte, explode e leva o que tiver dentro. Mas a minha bênção, a tua bênção está nas mãos do Senhor, e nas mãos do Senhor o ladrão não pode roubar. Nas mãos do Senhor, por mais equipado que seja o ladrão, ele não consegue tirar, porque operando o Senhor na minha vida, operando o Senhor na tua casa, operando o Senhor na tua vida, não há quem possa impedir, não há quem possa roubar a nossa bênção. A bênção já é minha, a bênção já é tua, e nesta tarde toma posse, porque o Senhor dos Exércitos, ele está conosco, e o inimigo não pode tocar. E se tocar é como tocar na menina do olho de Deus. Seu poder, sua majestade, El Shaddai, sente nesta tarde, sente a proteção do teu Deus. Sente a proteção do teu Deus aí dentro da tua casa. Sente a proteção do teu Deus na tua vida, porque ninguém pode tocar no ungido do Senhor. Aleluias. Aleluias. Ramã olha para um certo homem chamado Mardoqueu. E ele olha para aquele homem e ele tenta de todas as maneiras humilhar a Mardoqueu. Mas Ramã se enganava quando olhava para Mardoqueu e via em Mardoqueu um ninguém. Via em Mardoqueu um homem que facilmente poderia ser destruído. E ele tenta contra Mardoqueu de todas as formas. Nós bem conhecemos a história. Ele até mesmo chega a preparar uma forca para Mardoqueu. Ele até mesmo tenta destruir Mardoqueu. E enquanto ele está tentando destruir a vida de Mardoqueu, Deus está preparando a hora de exaltar a Mardoqueu. Quanto mais o inimigo se preparava para acabar com Mardoqueu, mais se aproximava o dia da vitória de Mardoqueu. El Shaddai,
Quanto mais o inimigo se levantava contra Mardoqueu, mais se aproximava a vitória que Deus estava preparando para Mardoqueu. Ei, quanto mais se aproxima, quanto mais se levanta a tempestade, quanto mais se levantam os problemas, quanto mais se levantam as dissensões, quanto mais se levantam os problemas que sobrevêm, as adversidades que sobrevêm sobre nós, mais próximo está o dia da nossa vitória. El Shaddai. Aleluias. E se levantou, Ramã se levantou contra Mardoqueu. E quando ele olha para Mardoqueu, ele tenta de todas as maneiras. E em certo dia Deus tira o sono do rei. E quando vão ler as crônicas, encontram que Mardoqueu tinha livrado o rei de uma situação. E o rei diz: ei, nós temos que fazer alguma coisa para esse Mardoqueu. Nós temos que fazer alguma coisa para honrar este homem, porque ele fez um grande feito. Ele realizou algo grande e eu preciso agradecer este homem. Chama aí Ramã. E quando chamou Ramã, ele disse: ei, o que é que eu faço para aquele a que eu me agrado dele, para aquele a quem eu gosto dele? E aí Ramã diz: ei, com certeza esse daí vai ser eu. Com certeza o rei tá querendo fazer alguma coisa para mim. Ei, rei, tu bota ele no melhor cavalo, veste com uma roupa real e sai aí no meio da cidade falando que esse é aquele que o rei se agrada. E aí ele diz: tá certo, faça desse jeito com o meu servo Mardoqueu. Tempo é igual. A página virou. Seu poder, sua A situação virou. maldade. Enquanto Ramã estava tentando humilhar, Deus colocou Ramã lá embaixo e Mardoqueu em cima do cavalo. E Mardoqueu e Ramã agora tinham que sair gritando: esse é o homem que o rei se agrada. Darei Aleluia. El Ele agora tenta matar Mardoqueu. E aí preparou a forca para Mardoqueu. E a forca que Ramã preparou foi a forca em que ele morreu. Abraão, com tua mão o mar se abriu e o povo seco atravessou. Quantas forcas já foram preparadas para nós? Seu amor aberto e a liberdade. Quantas forcas estão preparadas para nós? Quantas das vezes o inimigo nos já preparou forca para nós? El Shaddai, El Shaddai. Mas de uma coisa é certa: quanto mais forca o inimigo preparar, mais enforcado ele vai ficar. Porque ai daqueles que tocam no escolhido do Senhor. Tocar em nós é como tocar na menina do olho de Deus. A forca pode estar preparada, não tenha medo. Deixe o inimigo preparar a forca. Deixe ele preparar a forca, porque a forca que ele preparar para mim não vai acontecer. A forca que ele preparar para você não vai acontecer, porque só acontece quando Deus permite. E o Senhor não permite que venham tocar nos seus. E quando ele não permite, a forca que tentam contra mim, a forca que tentam contra você, sobra para quem preparou. Sobra para quem preparou. Ai daquele que está tentando ver você na forca. Ai daquele que está tentando ver você na forca. Ele vai se deparar com a forca no seu pescoço. Assim fala a palavra do Senhor. Não estou aqui falando de um modo irresponsável, não. É a palavra de Deus que está falando que a página vai virar. É a palavra de Deus que está falando que essa tempestade aí, ela vai ter que se acalmar. Porque ai daquele que toca no escolhido é como tocar na menina do olho de Deus. Ei, não estou aqui simplesmente para amaldiçoar. Não, eu estou aqui para trazer uma palavra de bênção para o teu coração. E a palavra que o Senhor me dirige nesta tarde a falar para você é: o inimigo não pode tocar em nós. O inimigo não pode tocar no escolhido do Senhor sem a permissão dele. E nesta tarde o inimigo vem por terra. Nesta tarde o inimigo cai por terra na nossa vida, na minha, na tua vida, aí dentro da tua casa. Porque ai daquele que tocar, porque é como tocar na menina do olho de Deus. E nesta tarde o Senhor, ele se levanta para pelejar em favor daqueles escolhidos que o inimigo tem tentado tocar. Nesta tarde o Senhor se levanta para entrar com a providência, assim como ele entrou com a providência na vida daquele rei que estava tão temeroso.
providência na vida do rei Ezequias, assim como ele entrou com providência na vida de Davi, assim como ele entrou com providência na vida de Daniel, na vida de Mardoqueu, ele entrará com a providência em nossa vida. Guarda esta palavra no teu coração e deixe com que o Espírito Santo de Deus fale melhor em nossas vidas. Amém, Jesus, e amém.